Imagine se você pudesse se libertar de problemas emocionais de uma maneira fácil e estruturada. Agora imagine se você pudesse se libertar de traumas e pesos do passado que podem estar bloqueando a sua felicidade e muito provavelmente você nem tem consciência disso. Imagine também acessar um vasto arsenal de recursos aí dentro de você para lhe impulsionar a conquistar suas metas e objetivos. Olá, meu nome é Manuel Augusto e eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. E este é o Sapo Coca. E neste vídeo eu vou revelar alguns segredos que você precisa saber sobre como o nosso cérebro funciona e como eu fiz para transformar problemas emocionais em uma vida mais plena, próspera e feliz. E claro, que eu também vou contar para você onde o Sapo Coca entra em toda essa história. Basta você assistir esta apresentação curta até o final que você vai descobrir tudo isso e muito mais. Vem comigo! Mas antes de eu começar a revelar para você os segredos de como o nosso cérebro funciona e como eu transformei a minha vida, eu preciso te falar de alguns outros detalhes. Sabe, eu tenho que te fazer antes a pergunta das perguntas. Você alguma vez já teve aquela sensação de por que nós não nascemos com um manual de instruções? A vida seria muito mais fácil se nós conseguíssemos entender o ser humano, não é mesmo? E muitas vezes entender a si próprio, concorda? E eu vou lhe mostrar de uma forma muito simples conceitos que eu demorei anos para aprender, com os melhores professores das áreas de neurociências, desenvolvimento humano e de técnicas terapêuticas de cura. E até o final deste vídeo, você irá descobrir o grande segredo que realmente mudou a minha vida. E me ajudou a ajudar centenas de pessoas a mudarem a vida delas também. E você não vai precisar de anos para isso, porque eu vou te mostrar tudo isso de uma forma bem clara, leve e muito simples. Nada comparado com o peso que é ter de estudar artigos científicos. E o melhor de tudo, você vai entender tudo isso em apenas alguns minutos, podendo compreender como seu cérebro funciona e que caminho seguir para poder mudar aquilo que você deseja mudar. Einstein disse uma vez: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Bom, então vamos lá. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso. Quem é que nunca passou pela situação de querer fazer algo novo e não dar continuidade? Isso sem falar daquelas vezes que apenas planejamos e nem começamos. Por exemplo, quem é que nunca no início de cada ano já não fez ou ainda continua fazendo várias promessas a si mesmo? De como vai ser o ano, daquele comportamento que se quer mudar, da dieta ou da academia que vai começar a fazer, entre tantas outras promessas, não é mesmo? E lá para março, como muito, porque para muitos isso acontece bem antes, né? Percebem que deixaram de fazer mais da metade daquelas promessas. E na maioria dos casos, o que acontece é que muitos se culpam por isso. E além de não darem continuidade no que querem mudar, ainda se sentem culpados, ganhando mais um problema. Interessante isso, não é mesmo? Então agora eu vou contar para vocês por que isso acontece, pois eu já sofri isso na pele. E é realmente muito frustrante desejar as coisas e não conseguir. Mas eu vou te explicar agora o porquê isso acontece. O nosso cérebro é dividido em várias estruturas, e para você poder entender melhor, eu vou dividi-lo em 3 partes, ok? Então vem comigo agora que eu vou te mostrar. A primeira parte é a parte mais primitiva do nosso cérebro, também conhecida como cérebro reptiliano, que, como o nome já diz, os répteis também possuem esta parte. Mas os cérebros dos répteis só chegam até aqui. E o nosso cérebro, como seres humanos, continuou evoluindo e se formou a segunda parte, que é conhecida como cérebro límbico ou cérebro emocional. E como o nome também diz, é o lugar onde processamos nossas emoções e também
é responsável pelos nossos comportamentos sociais. E todo mamífero possui esta parte também. E o nosso cérebro ainda continuou evoluindo mais até a terceira parte, que é conhecida hoje como o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro. O que nos diferencia dos animais, no sentido de sermos capazes de resolver problemas complexos de uma forma avançada. Por exemplo, nós podemos escrever, nós podemos ler e fazer conta, nós podemos planejar uma viagem, mas lembra do sapo Coca lá do início? Ele não sabe fazer nada disso, pois ele só tem o cérebro reptiliano. Mas você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com as promessas de começo de ano? Calma, que já estamos chegando lá. Bom, então o que acontece aqui é o seguinte. Quando eu planejo algo lá no começo do ano, eu basicamente estou usando aquela parte do cérebro mais desenvolvida, chamada de neocórtex. E o que acontece é bem interessante, pois você vai se surpreender com o que eu vou te falar agora. As nossas decisões não são tomadas por esta parte mais desenvolvida do cérebro. Na verdade, o neocórtex planeja, mas quem toma a decisão de fazer ou não fazer são as estruturas mais primitivas, límbica e reptiliana. Com os avanços da neurociência, hoje nós sabemos que 95% de toda mudança comportamental e emocional é feita através da mente inconsciente e que apenas 5% corresponde à mente consciente. Lembrando que mente é o nosso cérebro em ação. Veja aqui o que o renomado biólogo Dr. Bruce Lipton, autor do livro A Biologia da Crença, diz. A mente consciente processa 4.000 bits de informações por segundo, enquanto a mente inconsciente processa 4 milhões de bits de informações por segundo. Ou seja, a mente inconsciente é 1 milhão de vezes mais poderosa que a mente consciente. E se compreendermos que, basicamente, a mente inconsciente engloba muito daquelas estruturas mais primitivas e profundas, o cérebro reptiliano e o límbico, fica mais fácil entender por que prometemos algo para nós mesmos e não cumprimos. Mas se tudo isso ainda não ficou claro para você até agora, fique tranquilo, que eu vou contar a minha própria história e você vai conseguir entender isso na prática. E eu te prometo que até o fim do vídeo você não só vai entender, como também poder explicar isso para os seus amigos e conhecer o caminho da mudança. Veja bem, eu antes de me tornar um profissional da área de desenvolvimento humano, eu era um atleta profissional, onde eu cheguei a jogar várias temporadas na Europa e, como acontece com a maioria das pessoas em suas vidas, haviam muitas pressões, cobranças, demandas dos demais e, claro, minha comigo mesmo. Então, começaram a aparecer alguns problemas e sintomas quando eu estava jogando, que eram como sensações que eu não conseguia controlar, sintomas físicos e emocionais que chegaram num ponto que eu não estava mais aguentando e eu tive de procurar ajuda, porque eu sozinho eu não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. E como a maioria das pessoas, eu procurei terapia convencional e eu também tomei remédio. Mas qualquer um que já tomou ou toma remédios controlados sabe que existem vários efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais não eram o único problema naquela altura do campeonato. Porque com o decorrer da terapia, eu também não estava melhorando nada. E foi então quando eu comecei a sentir que não haveria mais solução para o meu problema. Pois se eu estava me tratando com um psicólogo especialista na área dos esportes, se eu estava tomando remédios controlados e ainda assim não melhorava, e ainda tinha um agravante, porque cada vez aumentava mais a pressão dentro de mim quando eles diziam, isso é emocional.
Eu sentia que o problema da minha vida era um só: eu. E não havia mais solução para tudo aquilo. Eu estava quase desistindo de tudo, até de viver. E foi quando algo dentro de mim, como se fosse um último suspiro de força, me encorajou a procurar tratamentos alternativos. E lá fui eu, em uma nova jornada. E algo fantástico começou a acontecer. Pois é como se aquela minha vontade, aquele último suspiro de força fosse ouvido pelo universo. E eu comecei a conhecer pessoas que trabalhavam com algumas abordagens alternativas que eu nunca havia ouvido falar a respeito. E que eles diziam que poderiam me ajudar. E eu me lembro que algo começou a mudar dentro de mim na medida que eu fazia aquelas sessões. É como se eu me sentisse completamente entendido pela primeira vez na minha vida. E foi uma sucessão de descobertas fantásticas dentro de mim na medida que eu me submetia àquelas abordagens alternativas. Porém, elas eram muito fundamentadas em ciência. E claro, eu comecei a me curar. E tudo isso despertou muito a minha curiosidade, porque eu passei de uma vontade de quase desistir de tudo para estar me sentindo tão bem, e eu já havia deixado de tomar os remédios. E estava me sentindo tão vivo e feliz com a minha vida em tão pouco tempo. Eu fui muito além de apenas encontrar uma luz no fim do túnel, pois eu estava realmente me sentindo muito bem. Então, eu comecei a estudar tudo aquilo. Eu li muitos livros, eu fui a vários cursos. Eu queria aprender o que era aquilo e principalmente saber por que tinha dado certo comigo. E algo ainda mais incrível começou a acontecer, mas daqui a pouco eu te conto. Porque antes, eu quero te contar o grande segredo que eu tinha descoberto. Ou seja, o porquê a terapia convencional não tinha dado resultado para mim, como também não funciona para muitos. Eu descobri que a terapia que eu fiz a princípio, ela falava muito com aquela parte lógica e racional do cérebro, ou seja, o neocórtex. E lembra que diziam que o meu problema era emocional? Foi aí então quando eu disse, bingo! Se eles mesmos diziam que o problema era emocional, logo o problema estava na parte emocional do cérebro e não na parte racional. Como eu poderia ter resultados tratando de um problema emocional de uma forma lógica? Era como se eles quisessem ensinar um cachorro a somar 2 mais 2. E o pior de tudo é que isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Quantas pessoas, por exemplo, sabem que um relacionamento no qual estão é destrutivo, mas não conseguem sair dele? E na maioria das vezes as pessoas sabem o que fazer, porém não conseguem fazer. E você está preparado para a bomba que eu vou te contar agora? Se prepara, porque o nosso cérebro emocional não funciona baseado em lógica. E agora você já pode começar a imaginar as consequências disso, não é mesmo? Pessoas cada vez mais sendo rotuladas com diversas patologias, tomando remédios controlados e fazendo terapias por anos. E na maioria das vezes, continuam sofrendo. Isso sem contar que muitos começam a achar que não tem cura, e a única maneira de sobreviver é aprender a conviver com os seus problemas. É triste saber disso, mas isso é muito mais comum de acontecer do que parece. E deixa eu te dar mais um exemplo, para que você entenda de vez que a mente humana não toma decisões através daquela parte lógica, o neocórtex. E assim, você não vai precisar sofrer como muitos por muitos anos por problemas emocionais. Se as decisões de nossa mente fossem tomadas através da lógica, um fumante, por exemplo, ele não continuaria fumando, uma vez que ele sabe que ao fumar está prejudicando a própria saúde. As pessoas que querem emagrecer, elas deixariam de comer alimentos que fazem mal e engordam, mas na maioria esmagadora das vezes não é o que acontece.
concorda? E isso acontece justamente pelo que eu estou revelando para você. Porque não adianta saber logicamente de um problema. Se ele tem uma raiz emocional, é com o cérebro emocional que se precisa trabalhar. E nas terapias alternativas que eu tinha feito, eles se focavam em falar e interagir com aquelas estruturas onde realmente estava o meu problema. No caso, o cérebro límbico e o reptiliano. Você se lembra do que nós falamos um pouco antes? De que a nossa mente inconsciente é responsável por 95% de toda mudança emocional e comportamental? E era nisso que aquelas abordagens estavam trabalhando, nos 95%, e não apenas nos 5% conscientes, lógico e racional. E foi por isso que eu comecei a me curar tão rapidamente. E ali estava a chave para tudo. E isso mexeu tanto comigo que eu resolvi mudar de profissão e me tornar um terapeuta, igual àqueles que haviam me ajudado a me curar. Pois eu sabia qual era a sensação de achar que não havia mais saída e que o problema era um só: eu. Eu havia encontrado o caminho e eu queria gritar isso para o mundo todo ouvir. Que sim, existe uma luz no fim do túnel. Que sim, que existe um caminho. Basta saber como chegar até ele. Então, antes de começar a ajudar centenas de pessoas a se curarem de suas próprias dores emocionais através da minha descoberta, antes de desenvolver e aprimorar o treinamento Metamorfose, eu me dediquei a estudar durante anos incessante e intensamente tudo o que havia de mais inovador sobre como conseguir ajudar as pessoas, e tudo era comprovado através da ciência. Mas principalmente eu me foquei em como entrar em contato e como conseguir falar com o cérebro emocional e com o cérebro reptiliano. E eu descobri muitas coisas impressionantes nesta jornada. Há alguns anos atrás, eu desenvolvi o treinamento Metamorfose, que foi onde eu decidi colocar todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, tudo aquilo que funcionava na prática, em um lugar só, porque eu resolvi, ao invés de tratar apenas uma pessoa, conseguir tratar várias ao mesmo tempo em um grupo. E eu, a cada nova turma, eu fui aprimorando e refinando o treinamento Metamorfose, baseado nos feedbacks dos participantes de cada turma, pois eu queria construir algo que estivesse alinhado para realmente atender às necessidades mais profundas dos participantes. E foi onde eu percebi também que o treinamento Metamorfose, como o próprio nome já diz, ele se tornou uma transformação de dentro para fora na vida das pessoas. E para que eu realmente pudesse ajudar e construir junto com cada participante a cura para suas respectivas dores emocionais, o número de participantes tinha de ser limitado. O mais incrível é perceber que as pessoas, depois de algum tempo após terem participado do treinamento Metamorfose, elas relatam não só curas emocionais, mas em alguns casos relatam também curas de problemas físicos, como a pressão alta que se estabilizou, a diabetes que se normalizou, dores físicas que desapareceram, enxaquecas, rinite, sinusite, alergias que haviam diminuído muito, em alguns casos sumido completamente. Não é novidade para ninguém o quanto a nossa parte emocional afeta a nossa saúde, não é mesmo? Então aquelas curas físicas acontecem quando nós trabalhamos as emoções que estão vinculadas com o sintoma ou com o problema físico. E eu realmente sei o quanto problemas emocionais prendem e limitam a nossa vida. E foi por isso que eu me dediquei anos estudando isso. Você já imaginou conseguir trabalhar problemas emocionais de uma forma fácil e estruturada? Imagine se libertar de traumas e questões do passado e ainda acessar um vasto arsenal de recursos aí dentro de você. Já imaginou poder encontrar a paz interior?
Mas antes de falar como você pode encontrar tudo isso, antes de falar de como você pode participar do treinamento Metamorfose e ter à sua total disposição todo o meu conhecimento que já ajudou a transformar a vida de centenas de pessoas, eu vou falar tudo o que este treinamento não é. O treinamento Metamorfose não é uma pílula mágica ou milagrosa. O treinamento Metamorfose também não é uma promessa de cura instantânea de todos os seus problemas de uma vez só. Se você acha que tudo isso vai acontecer sem o menor esforço da sua parte, sem você ter de fazer nada, você já sabe o que esperar, certo? O mesmo de sempre. E agora eu vou falar o que o treinamento Metamorfose é. O treinamento Metamorfose é baseado em ciência, não em filosofia e achismos, e ele respeita cada ser humano como único e especial. Se você realmente quer mudar o rumo da sua vida para melhor e sabe que também depende de você, este treinamento é o ideal para você. Se você realmente tem um desejo de mudar padrões que vêm lhe prejudicando e não aguenta mais sofrer e acha que já tentou de tudo e nada funcionou, e está disposto a dar mais um passo nesta jornada de cura interior, o treinamento Metamorfose é tudo o que você precisa. Se você já não suporta mais continuar onde está e sabe que merece e quer ser feliz, vem comigo, que eu vou pegar na sua mão e te conduzir neste processo com muito respeito e amor. Porque eu realmente sei como é querer se libertar de algo, ter vontade, mas não conhecer o caminho. E eu já ajudei centenas de pessoas a construir uma vida mais plena e feliz. E talvez você esteja se perguntando, quem sou eu para dizer que eu posso te ajudar dessa maneira, não é verdade? Como eu já disse, eu sou uma pessoa como você, que um dia, da pior maneira possível, ou seja, sofrendo na pele, eu tive de chegar no fundo do poço para descobrir como o cérebro realmente funciona. E baseado em neurociência e muitas outras abordagens, mudaram a minha vida e eu já consegui ajudar a mudar a vida de centenas de pessoas. E eu tive a sorte de estudar com os melhores professores da área. A minha dedicação me ajudou a estudar e a me aprimorar cada vez mais em ajudar as pessoas e a realmente transformar a vida delas de dentro para fora. Então agora você tem duas opções: pegar todo esse segredo fundamental de como o cérebro funciona que eu acabei de lhe revelar, ler livros a respeito e se esforçar muito, que dependendo se o seu problema for emocional ou estiver em estruturas mais profundas e primitivas, vai ser difícil, mas não é impossível transformar tudo isso. Com muito trabalho, talvez você consiga se libertar. Ou decidir agora fazer parte do treinamento Metamorfose e vir junto comigo, tendo todo o meu conhecimento que eu levei anos para desenvolver e refinar à sua total disposição. Porque eu vou pegar na sua mão para que juntos nós possamos co-criar a resolução daquilo que você quer mudar e transformar em sua vida. E como eu já havia comentado, o treinamento Metamorfose tem um número limitado de participantes. E antes de você decidir participar do treinamento Metamorfose, você precisa entrar em contato conosco para saber se ainda há vagas para a turma referente. Talvez esse seja o seu momento de participar do treinamento Metamorfose e dar um novo rumo em sua vida. Entre em contato conosco para saber a disponibilidade de vagas pelo e-mail contato@ntsinapse.com.br e venha descobrir nesses 2 dias de profunda transformação uma outra história que eu não te contei ainda sobre o sapo-coca e uma poça de água.